Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde no YouTube, começando mais uma entrevista aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber Maria Gorete Najimi, uma advogada conhecida das redes sociais, porque ela tem um Facebook muito bacana, e a gente vai falar sobre várias coisas, sobre conjuntura, sobre política, sobre direito, sobre mulher, sobre feminismo, sobre os temas galvanizantes aí das últimas semanas do noticiário brasileiro. Maria Gorete, é um prazer muito grande, uma honra falar com você. Sou admirador do seu trabalho como, enfim, você é uma influenciadora das mídias digitais e também uma advogada aí de muito prestígio, porque você já publicou muitas coisas importantes. Saudações, tudo bem? Tudo bom? Fiquei muito lisonjeada com o seu elogio na última live e várias pessoas vieram me falar a prova de que você é muito assistido em tempo real, né? A maioria das pessoas não assistem você depois, assistem na hora, ou seja, as pessoas ficam ansiosas pelo que você tem a dizer, né? Isso é muito importante. Eu admiro muito o seu trabalho também, admiro muito o seu trabalho de resistência, né? Obrigado, Maria Gorete. Deu um pequeno delay aí na imagem, mas já estabiliza. Olha só, temos de falar muita coisa. Quando eu estava conversando, eu quero saudar todos que estão chegando aqui para a transmissão no canal do Conde. Muita gente aqui já, viu, Maria Gorete? E eu te agradeço também os elogios, porque é isso mesmo, acho que a gente está no mesmo barco, quer dizer, lutando pela democracia, pelo retorno de uma normalidade institucional no Brasil. Foi muito bacana. Eu sempre acompanho o seu Facebook, porque você tem uma perspicácia, uma visão muito aguda e você é uma frasista. Você sabe construir as frases que sintetizam, né, os momentos assim. Fala um pouco para a gente dessa sua. Primeiro, deixa eu apresentar você para o nosso público, né? Deixa eu dizer aqui quem é a Maria Gorete Najimi, advogada há 14 anos, mestra em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. É isso mesmo, né? É. Estadual Norte Fluminense, faz pós-graduação em Direitos Humanos e Estudos Críticos do Direito na Claxo. A Claxo é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais? Isso. É isso, né? Então você vai falar para a gente como é que é essa sua pós também. E tem participação em 7 livros, e o livro solo vai sair em agosto. Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho, Maria Gorete. Eu sou advogada trabalhista, e a gente, quando estuda, né, Constituição e Direito do Trabalho, a gente estuda sobre os patamares civilizatórios, sobre a conquista da civilização, os patamares civilizatórios, e a importância da lei escrita, e a gente vê agora todo o Estado democrático ser destruído, né? A gente fica muito assustado, né? As instituições, a lei escrita surge, né, com o objetivo de parar aqueles períodos de autoritarismo. Todo mundo está sujeito à lei escrita, uma garantia, e então nós vemos o dinheiro comprar tudo, né? O mercado comprar aquilo que. Comprar biografias das pessoas. A gente vê pessoas jogando fora suas biografias para atender aos interesses do mercado. Entendeu? Muita gente fala, todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista, e eu não acredito nisso. Eu acredito que existe muito investimento financeiro na manipulação das pessoas, e existe muito exatamente isso, investimento para se atender ao interesse do patrocinador. O meu livro, que vai ser lançado em agosto, está previsto para ser lançado em agosto, é sobre a minha dissertação. Olha só a minha dissertação, olha isso. Eu, como advogada trabalhista, um dia me procurou 54 agentes comunitários de saúde de um município vizinho. E então, eles me pediram para eu fazer processos, para eu impetrar, né, ações judiciais, para que eles conseguissem receber um adicional de insalubridade. Me contaram, né, que eles trabalham com pessoas que têm tuberculose, hanseníase,
Eu fiz 54 processos idênticos e protocolei no mesmo dia, a mesma inicial. Foram distribuídos entre as 3 varas do trabalho de campus. Primeira, segunda e terceira. A contestação, que era o mesmo município, a contestação foi a mesma do município. O juiz número 1 disse que não deveria dar o adicional de insalubridade, ele está apenas cumprindo a lei. O juiz número 2 disse que deveria sim dar o adicional de insalubridade, isso apenas no cumprimento da lei. E o juiz número 3 disse que tinha que fazer uma perícia para se seguir a lei. Então, quando eu conto na prática, que eu percebo na prática que existem, né, expressões de que instituições não estão realmente atendendo a uma segurança, né? Então, é isso. Aí, o título, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, pau que bate em Chico também bate em Francisco, e é o título do livro. É o nome da sua dissertação ou é o nome do livro? Pau que bate em Dos Chico? dois. Dos dois. Dos dois. Isso. E nesse momento que muitas pessoas acreditam, falam assim, não é possível que Lula seja inocente, não é possível que um juiz julgue errado, é possível que exista corrupção no Poder Judiciário, entendeu? Então, Porque o terceiro juiz do seu trabalho ali, que você pega, ele diz justamente que precisa fazer uma perícia para saber se está sendo cumprida a verdadeira codificação do texto legal, é isso? Não, ele falou que precisa fazer uma perícia para saber se a pessoa recebe insalubridade ou não. Sim, O que eu quero passar é que as pessoas têm a impressão de que a sentença é um resultado lógico de uma questão posta ao juiz. E não é. Uhum. Isso é interessante. Eu acho que daí você pode explicar melhor para a gente, Maria Goretti, a situação, quer dizer, o que é o mundo do direito? É um mundo da interpretação, né? São teses que se confrontam e que, enfim, depois de muita interlocução entre essas teses, supostamente defesa e acusação, você tem um parecer e um julgamento. Você diz que o poder econômico influencia demais, e nós percebemos isso no dia a dia, realmente, que o poder econômico influencia demais nas condenações e nos julgamentos que a gente vê pelo Brasil. O sistema carcerário, majoritariamente, são pretos pobres, né, e brancos pobres que estão presos no Brasil. Terceiro maior sistema carcerário do mundo, se não me engano, 700 mil presos. Com base nisso, vamos falar do Lula já. Tudo que se disse a respeito do Lula, aquela peça de condenação que o Moro redigiu, que já foi tão espancada por tantos juízes no Brasil todo e no mundo todo, ela pode ser concretamente anulada? Como é que você vê esse movimento? Então, para que o Brasil voluntariamente, através de tratados internacionais, aceita ou se submeter, né, a tribunais internacionais, a jurisdição de tribunais internacionais. Mas, para isso, o processo precisa transitar em julgado no Brasil. E não transitou em julgado no Brasil. O Supremo vai falar sobre esse processo ainda. O que já aconteceu foi quando a gente vê que a gestão Bolsonaro tenta destruir as universidades, isso não acontece por acaso, isso aconteceu em diversos momentos históricos. Da academia, as universidades, o pensamento científico contra a mídia de massa, a informação de massa, é uma disputa de narrativa. O que está acontecendo agora é uma disputa de narrativa. E interessa a Bolsonaro, a tudo que essa gestão representa, destruir as universidades, porque existem coisas que não se compram. Você já fez uma dissertação, você já fez uma monografia, quem já fez sabe que toda informação ali tem que ser baseada, muito bem embasada, muito bem embasada. Você não pode dizer numa dissertação fonte,
corrente de WhatsApp, fonte, meu tio falou na hora do almoço. Não existe isso. Você precisa. Então, toda essa narrativa que as universidades se opõem, a academia, o pensamento, quer dizer, agora é já o iluminismo, tudo, o iluminismo se opõe. Essa narrativa não existiria. Como que uma pessoa conseguiria colocar em um trabalho acadêmico o PT destruiu o Brasil? Não existe nenhum índice dizendo isso, pelo contrário, muito pelo contrário. Como que uma pessoa poderia dizer o presidente Lula é odiado? Não, todos os índices mostram que ele foi o mais bem avaliado, que a economia estava ótima, que todo mundo comprava tudo, que o capital gerava, enfim. A luta contra a universidade pública, os cortes nas universidades públicas, o objetivo de destruição da universidade pública é uma luta histórica do fascismo contra o pensamento, porque a universidade, a academia, não se curvaria a essas conversinhas, esses mimimis, não consegue, no dia do lançamento do livro, comentários a uma sentença anunciada, com muitos juristas importantíssimos, os maiores juristas do Brasil, escrevendo artigos para esse livro, comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula. É o livro que você faz parte também, né? Eu participei também, mas eu participei ali, né? Eu fui junto, eu não sou... mas os grandes nomes É um livro importante, é um livro muito importante, que já nasceu importante. Nem me fala, Então, estavam ali no lançamento do livro representantes de todas as universidades do Rio de Janeiro, né? Da UF, UERJ, UFRJ, PUC, as principais estavam ali. E estavam ali justamente porque quer dizer, Conde, a gente não... Esse papo nosso é ultrapassado, né? Porque já se ficou comprovado que empresas internacionais participaram de fake news, receberam dinheiro para propagar fake news. Então, na verdade, a gente não precisa mais dizer que Moro foi parcial, porque ele aceitou ser ministro da gestão que ganhou graças à sentença dele condenando Lula. Bolsonaro já falou que prometeu a ele a vaga no STF, então, na verdade, a gente não imaginaria naquele momento que ficaria tão desenhado, né? Maria Gorete, espera um pouquinho que você está falando uma coisa muito importante. Eu quero retomar com você e também te dar um toque, porque você está segurando o celular na mão e você está cortando um pedacinho da sua cabeça, aqui em cima. Então, se você puder, erguer mais um pouquinho, eu vou ler alguns comentários, para a gente ver você, né? O público quer ver você. Eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando o nosso papo. Quero saudar a todos, Sônia Leite, Luciana Barros, Maria José do Nascimento, boa tarde, saudações para todos vocês. Deixa eu chegar aqui em alguns comentários, se tem alguma coisa aqui já para Maria Gorete. Portal Sabendo Direito, a letra da lei não é mais respeitada em nosso direito positivo. Dilei Esteves, olá, boa tarde, juntos sempre nas lutas, não a reforma, não ao corte das universidades, sistema de saúde aprimorado. Dulce Duque, muito interessante isso que a Maria Gorete está dizendo, além de linda, tá? Tendo um elogio aqui, devem aparecer muitos mais. Maria Gorete, sensacional e linda. João César Pedreschi. Olha só, eu falei justamente desse tema hoje, Maria Gorete, de resistir à realidade. Eu tinha ficado muito impressionado. O Paulo Nogueira Batista, economista, ele disse assim, a realidade é mais forte do que o Paulo Guedes. E eu estou usando essa frase como uma frase assim que gere outras análises, né? Porque é justamente isso, um campo político que obtém sua energia de fake news, de WhatsApp, de declarações não comprovadas, de produção deliberada, criminosa, de mentiras, não vai querer a realidade, não vai querer a pesquisa, né? Só que está acontecendo uma coisa diferente no Brasil agora. Umas coisas diferentes não, está acontecendo o fenômeno que a realidade está começando a falar mais alto. Como é que você está vendo aí o governo
se digladiando, e em grande medida a nossa imprensa tradicional também, né? Que faz uma cortina de fumaça, uma série de outras coisas aí da percepção política. Maria Goretti. Você acha que a gente está ganhando essa narrativa? Eu não sei, você acha? Não, eu não acho que a gente está ganhando, eu acho que está ficando insuportável que esse campo que obtém a sua energia política da mentira, do blefe, da ameaça, perdure por muito mais tempo. É isso que eu acho. Com certeza, Pode não. Então, eu não sei porque eu acho que existe um fenômeno muito, muito profundo aí, porque você já percebeu que as pessoas, muitas pessoas, que fizeram campanha para Bolsonaro, antes eram aquelas pessoas que diziam assim: eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Você percebeu isso? Percebi, sim. Então, é isso. Eu acho que a gente não conseguiu alcançar, justamente porque estamos na academia, porque a realidade é complexa. A gente não consegue. A gente precisa conseguir formas de alcançar aquelas pessoas. Como, por exemplo, eu alcanço meu filho. Meu filho tem 1 ano. Ele fala: por que está chovendo? Eu falo: a árvore está tomando banho. Porque o caos é mais fácil de ser entendido. Então, você vai dizer qual é por que tem gente passando fome? É o comunismo, o Lula inventou o comunismo. E aí, as pessoas acreditam em tudo. Isso é culpa da pouca vergonha. Nossa, que coisas. Minha melhor amiga mora no interior, mais interior do que a minha cidade. Antes da eleição, ela sentou na minha mesa e falou comigo: Goretti, não faça parte da campanha do ele não, porque se você fizer parte dessa campanha, vão ensinar na escola os nossos filhos a serem gays. Falou comigo, fez direito, cara. Tô falando sério. Muita gente esclarecida comprou a narrativa e nós precisamos conseguir uma forma de alcançar essas pessoas. O que você está dizendo é que pela dor elas vão aprender, é isso que você está falando? Olha, não sei se é pela dor, Maria Goretti. Eu observo o noticiário com muita intensidade todos os dias, e eu percebo, primeiro, que você tem as estatísticas que dizem que a popularidade do governo despencou, recorde, né? Recorde. Nunca nenhum governo teve a popularidade despencada tão cedo, né? E a gente vai observando os dados econômicos. Todos os dados econômicos só pioram. E isso acaba tendo, mesmo com toda essa indústria que você está dizendo aí, da mentira, né? Dessa facilitação da explicação, que é sedutora de fato, do ódio, né? Do ódio, eu acho que a gente tem a história voltou a fazer o seu curso natural. Sabe o que eu acho que é? Queria que você comentasse sobre isso. O Bolsonaro, ele não tem... o Tasso Gereissati disse hoje, né? Ele não tem capacidade. Ele é incapaz para gerenciar a crise. Porque a política, justamente, é você tentar estabilizar as relações políticas. E ele faz o contrário. Ele incita a própria situação política. E causa um problema muito grande, insolúvel. E aí eu vejo toda essa estrutura derretendo. Claro que tem aí o tempo histórico para conduzir, mas eu vejo um pouco assim. Você, pelo que eu estou vendo, tem um pouco mais de cuidado para observar, digamos aí, a derrocada do bolsonarismo e a volta. Então, vou te jogar uma outra questão, Maria Goretti. As manifestações, o 15M e o 30M, e o Festival Lula Livre, que acabou de acontecer. Como é que você viu isso? Então, eu acho que ele está sendo, né, tá sendo desmascarado, sim, mas eu acho que os defensores dele ainda são resistentes. São resistentes porque analisam que realmente ele não tinha projeto de governo. Ninguém admite, porque todo mundo se diz esclarecido, ninguém admite que ele não tinha plano de governo e que um grupo de WhatsApp ele lançava que
ia lançar concurso público, e em outro que não interessava dizia que iria nomear no grupo dos parentes, diria que vai nomear os parentes. Não tem como. E se ele tinha fake news para todo tipo, ele não tinha um unificador ele, enfim, falava o que a pessoa que quisesse ouvir, enfim. Então, as pessoas foram expostas. Por quê? Se as pessoas não tinham um programa de governo para aderir, só restou a mensagem de ódio. Então, ninguém quer dizer que aderiu à mensagem de ódio. Então, eu acho que as pessoas ficam resistentes porque é muita exposição. O que eu ouço muito é assim: que bom que eu não fiz campanha para Bolsonaro, que eu só votei nele. Eu ouço muito isso, né? Isso é curioso, né? É, é uma contradição, né? Que bom que eu não fiz campanha e só votei, É. diferencia uma coisa da outra. Curioso. Diferencia, porque a pessoa acha que é muita exposição. Enfim, todas as vezes que o fascismo chega no poder, é a forma, né, como ele cai. As ondas, o pensamento fascista, quando chega no poder, fica exposto, né? Fica exposto que não é solução para nada. E aí Eu acho. isso que Agora me veio aqui na cabeça o seguinte, quer dizer, o fascismo, por que é fascismo isso que a gente vê com o Bolsonaro? É o neofascismo, tem cifras diferentes, históricas, o momento é é a diferente. negação do pensamento. Ele quer destruir a universidade. Isso, é a aniquilação do pensamento. Mas ele só durou um pouco mais, acho que, não sei se eu tiver errado, me corrija, em governos que estavam em guerra. O Né? Brasil não está em guerra. Então, acho que, historicamente, eu não tenho a menor condição de prosperar. Sinceramente, eu tô vendo os segmentos progressistas, os partidos, eles estão fazendo a parte deles, eles estão trabalhando, leva tempo, mas realmente a percepção é de uma, enfim, da autoaniquilação. Eu fiz um paralelo hoje, me permita passar para você, Maria Goretti, um paralelo assim, com aquela coisa escandalosa, chocante do MC Reaça, que o Bolsonaro emprestou, inclusive, a solidariedade ao MC Reaça, lamentou a perda do MC Reaça e tudo mais. Acho que a vida humana a gente pode lamentar realmente, mas as circunstâncias, né, em que ele espancou a amante grávida e depois se matou. Basicamente, né? É trágico, né? Realmente a história brasileira nesse momento, mas ela é pedagógica também. E acho que ela faz um paralelo com o próprio Bolsonaro, quer dizer, espancou a nação grávida de amor, de democracia, e se matou. O Bolsonaro também se matou. Só que ainda a gente não viu consagrado isso, porque o tempo histórico é diferente. Porque o que ele faz é um processo suicida político. Você não acha? Eu cortou um pouco, eu não ouvi o que Cortou, você você, falou. você perdeu o final da minha. Não, eu fiz um paralelo, né? O Bolsonaro é o MC Reaça, simbolicamente, entre aspas. Ah, entendi. Nossa. Porque ele espancou a democracia brasileira, junto com o Temer e tal, estava tudo junto ali, né? Espancou a democracia, enfim, grávida de um futuro que o Brasil esperava, e se matou politicamente. Sem querer fazer analogias trágicas, né? E já fazendo. Quer comentar? Cara, eu não entendo muito o que se passa na cabeça de Bolsonaro. Esses dias eu perguntei, eu sou muito amiga do meu pai, eu trabalho com meu pai, eu perguntei a ele, falei, você acha que isso de Bolsonaro ter dito, né, que prometeu a vaga do STF a Moro, você acha que foi uma estratégia? Aí meu pai falou, eu acho que ele não pensa direito, enfim. É difícil ler se é uma estratégia. Tem gente que superestima, né? Eu não sei te passar o que acontece. Parece muitas vezes um problema cognitivo. Como que o cara vai assumir que Moro, no exercício da função, condenando o opositor, foi prometido a ele uma carga no Supremo? Gente, isso, enfim, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de Bolsonaro. Pode ser que sim, o mesmo desequilíbrio do MC Reaça, né?
Pois Maria Goretti, deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Olha só. Ciências Humanas TV. Minha dúvida será que ele tem massa encefálica? Está fazendo aqui uma declaração retórica e tal, expressiva, bacana. Paulo Rosa dizendo, há uma crença de que pobres só querem receber benefícios e não se esforçam como fizeram suas famílias no passado, seus pais, avós. Há narrativas e descendentes de imigrantes que falam do sofrimento. Clóvis Bruzundanga, por enquanto os idiotas que votaram nele ainda acham que ele não tem culpa por nada de ruim que está aí. Eu acho que esse processo está em curso, né? Zé Goulart, infelizmente esse povo não é esclarecido, apesar de ter uma escolarização universitária. São poucas as escolas de ensino superior que discutem as questões sociais e políticas nacionais e internacionais. É verdade, é o que eu te falo, é o que eu te falei agora, tem muita gente interessada financeiramente em que as pessoas saibam apenas um pedaço da realidade. Existem escolas inteiras em que as pessoas só conhecem um pedaço da realidade. Então, como não é um caso isolado, é um fenômeno social. Muitas pessoas naquele ambiente têm uma visão muito distorcida. Enfim, é isso, né? Que uma pessoa fala, é claro que o PT quebrou o Brasil, é claro que o PT implantou o comunismo e implantou o kit gay. É sério, existem pessoas interessadas nisso, diretamente interessadas nisso, mas existem também muitos cúmplices poderosos. Por quê? Se o Supremo mandou ele parar de falar que existe kit gay e no último dia de campanha ele fala que existe kit gay e ele toma posse mesmo assim, então existem muitos cúmplices quanto a isso. Não, e acho que o maior cúmplice de todos, né, seriam os tribunais superiores, o STF e o TSE. A Rosa Weber fez vista grossa para a denúncia que a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, levantou durante as eleições, justamente da propagação de mentiras por WhatsApp pagas por empresários. E a jornalista deu os nomes, ela tinha lá, e inclusive tinha um pesquisador da Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que disse que não, tem como saber quem foi que pagou esses disparos pelo WhatsApp. A Rosa Weber... Conde, como é que esse tribunal vai sustentar esse precedente? Se pode fazer fake news com dinheiro do exterior, com empresas do exterior, com empresários confessos, dizendo nós temos que recuperar o que investimos. Se esse precedente for criado, como que vai ser a próxima eleição? Vai ser vale tudo. Quem inventa a fake news mais bizarra do outro? Então, sobre isso, eu diria o seguinte... eu sou um otimista incurável, né, Maria Goretti? As pessoas... Maravilhoso, eu também fui, sabia? É incurável. Faz pouco tempo que eu deixei de ser otimista, faz pouco tempo. Porque, por exemplo, na Índia agora, e a Dilma Rousseff, eu participei de uma mesa com a Dilma Rousseff e ela tá acompanhando de perto o que está acontecendo no mundo todo e, sobretudo, nas eleições da Índia. É a maior eleição do mundo, 900 milhões de eleitores. Não é de habitantes, é de eleitores. A Índia é uma coisa impressionante. E lá, a extrema-direita também ganhou com muito WhatsApp e com muita fake news. A gente sabe disso. Os europeus estão assustados, porque daqui a pouco vai ter mais um ciclo de eleições ali. E tem essa figura nos Estados Unidos, do Steve Bannon, que está meio que dirigindo toda essa narrativa que está pelo mundo aí de ascensão, de reascensão da extrema-direita. Mas, o que eu penso? Eu acho que o brasileiro é criativo. Acho que o brasileiro é... Como é que é? É um problema, né? Eu preciso me cuidar. Eu acho que... Por que eu estou pensando isso? Porque o Brasil foi o primeiro país de grandes dimensões que teve esse processo de fraude eleitoral via tecnologia. Então, eu acho que as próximas eleições nós estaremos já minimamente vacinados. Mas é o meu otimismo. Eu acho que o governo Bolsonaro está tão ruim que é isso, né? A população vai aprender pela dor. Quando eu estava fazendo campanha pelo PT nessa última eleição, e eu nem sempre fiz campanha pelo PT, nem sempre fiz, mas depois do golpe ficou, né, muito nítido que em alguma coisa, porque não compensa financeiramente dar um golpe.
Se for preciso tirar a presidenta do poder, que ela não cedeu em alguma coisa, ela não foi comprada em alguma coisa, que é alguma coisa imprescindível, né? Para ser necessário tirar um presidente do poder, nossa, e quantas pessoas seriam compradas para isso, né? Para ser feita essa vista grossa de não ter o amparo legal para isso. Depois do golpe, eu virei super fã mesmo do PT. Antes eu tinha as críticas, principalmente a associação com o PMDB. A associação do PT com o PMDB me cortava o coração. Depois do golpe, eu virei fã número 1. E antes dessa investigação de Lula, eu achava, não, Lula devia fazer coisa errada. Ele foi brilhante, transformou realidades de populações inteiras, tirou as crianças do trabalho escravo infantil, do canavial no Nordeste, colocou na escola através do Bolsa Família, que a mãe recebia o Bolsa Família quando comprovasse a presença na escola. Que cara ousado, ele não tem medo do agricultor, do grande latifundiário, ele não tem medo. Pois é, então, eu sempre achei, o Lula é maravilhoso e tal, só que eu não imaginava que a polícia iria investigar a vida toda do cara, ia pegar a iPad do neto do cara, ver todas as contas do mundo e quebrar sigilo e não encontrar nada. Não imaginei que o cara era bom assim, que precisaria de uma gambiarra jurídica para prender o cara no ano da eleição. Muita gente pensava que ele tinha alguma coisa escondida, mas... Eu pensava assim, é um político comum, mas brilhante, mas ele devia, né, estar envolvido em várias coisas, como várias pessoas são, né, enfim. E a gente viu que não tinha isso, né, Maria Goretti? Impressionante. A percepção é muito parecida, as nossas, digamos, percepções são parecidas, com relação ao PT, com relação à aliança com o PMDB também. Eu já era mais pragmático, confesso para você, na década de 2000 e tal, achava, não, é importante você fazer aliança para poder governar a estrutura brasileira. Mas realmente, as percepções foram se adensando. Deixa eu pedir uma coisa para você, que eu queria tratar com você dessas frases que você posta nas redes, e eu selecionei algumas aqui, sobretudo aquela última que eu tinha falado na live, e eu quero que você comente. E aí você diz assim, né? Se a educação não é importante, por que tantos ministros falsificam seus diplomas? Eu acho que o seu poder de síntese, você sabe que eu sou linguista, né? Acho que é um poder muito grande. Você sabe sintetizar numa frase, e aí você joga ali no Facebook, uma percepção sobre o que está acontecendo no país no campo da educação. Como é que você vê, por exemplo, as precipitações, as declarações truculentas do Abraham Weintraub, que é o ministro da Educação nesse momento, e a resposta dos estudantes, que tudo isso está naquela sua frase, inclusive esse deslumbramento com Harvard, né? Todo mundo tem doutorado em Harvard agora, né? Eles falsificam demais, mas é um recalque, né? Uma coisa impressionante. Fala pra gente, Maria Goretti. Gustavo, eu não gosto de frase pequena, eu nem tenho Twitter, eu gosto de textão, eu leio muito textão. Mas aquela é sua, aquela frase é sua. Mas então, eu até escrevo alguma coisa por isso, porque eu acho que é a linguagem da internet, mas eu acho que o Facebook vai permanecer, mesmo depois dessa baixa, por causa dos talentos das pessoas que têm para fazer textão. E eu acho que tem muita coisa que eu escrevi que são 5 palavras e as pessoas reconhecem que é a síntese de um livro, de um autor conhecido. Eu fico eu até tenho muitos Facebooks que têm frases boas e textões maravilhosos. Acho que uma coisa está ligada na outra. Eu também já li muita coisa sua, textão, você tem os artigos publicados, você é uma pesquisadora.
Mas você tem uma capacidade especial, realmente, de colocar essas coisas. Vou ler a frase de novo aqui, vou ler outras aqui da Maria Goretti. Ó. Essa, então, se a educação é tão importante, por que tantos ministros falsificam seus diplomas? É muito forte, eu diria que uma adaga, uma facada, né? Não tem metáfora melhor que isso, mas é uma provocação muito forte, deve doer muito, né? Porque eles querem educação seletiva, eles querem educação para os ricos, eles querem educação para eles querem exatamente ceifar a população da educação. Então, não é que eles não consideram a educação importante, eles querem o monopólio, eles querem a segregação, o projeto de governo deles é a segregação. Mas, Conde, nós estamos ultrapassados, porque Bolsonaro já disse que quem gosta de pobre é o PT. Então, nós não temos nada... tudo, onde a gente nunca imaginou que o cara fosse... Agora as nossas previsões não valem mais nada, Conde. O cara é muito pior do que a gente previu. Eu estou achando, eu também fiz uma outra metáfora, que ele é o agente agressor enfraquecido e que produz uma vacina, né? Produz uma vacina, a vacina está em curso, a vacina são essas paralisações maravilhosas, os estudantes estão mobilizados contra isso que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ler aqui umas outras frases aqui, primeiro deixa eu ler o chat, que tem gente aqui comentando, a audiência está crescendo bastante agora. Vamos lá para baixo, vamos lá... Educação para quê, se eu já sei o que fazer? Hilder Neto. Boa, Conde, gostei. Silene Godoy, deixa eu ver aqui. Ciências Humanas TV. Aliás, o Bolsonaro não é tão ruim que quando ele morrer, o capeta vai pedir perdão para Deus para não cometer essa praga. Deixa eu ver aqui mais. Nossos irmãos argentinos iriam protestar contra a ida do coisa mandada por Satanás. Paulo Rosa dizendo, os argentinos estão vivendo agora os 3 anos do governo Macri. Maria Goretti, posso ler aqui outra frase que você montou? Pode. Posso ler para você comentar? Olha só, tudo é político, inclusive seu silêncio conivente fantasiado de neutralidade. Isso é uma maravilha, Maria Goretti. Essa frase sua é muito poderosa. Sabe, os grandes frasistas, né? Shakespeare, Nelson Rodrigues... Porque eu acho que você toca em pontos e tem de ser sintéticos. Explica pra gente o que é... É o isentão. É o isentão. O isentão que chega e fala assim, não, eu não posso ir nessa manifestação porque ela tem... Uma pessoa levou uma bandeira de um partido político, isso estragou e tal, e, na verdade, ele não percebe que o que tá em curso é uma disputa de narrativa. E... de um lado, a academia, a universidade, com os dados científicos, com tudo que há de científico, e do outro lado, exatamente a negação ao pensamento, a pessoa que quer a segregação da educação, a pessoa que quer retroagir a patamares civilizatórios que a gente tinha alcançado. Então, quando as pessoas falam, isso não é direita, isso não é esquerda, não, historicamente, quem lutou, o grande legado da esquerda foi exatamente a inclusão social. Então, quando a pessoa diz, eu não posso fazer isso porque isso é ligado a algum partido, você sabia, né, que em todos os períodos pré-fascistas, os países passaram por essa criminalização da política, né? Tudo ligado a partido era ruim, tudo ligado à política era ruim. E o discurso anticorrupção era o discurso mais... Nossa, o discurso anticorrupção, gente, igualzinho. Eu não sei, será que é proposital? Não sei. Não, são movimentos do discurso, ele se repete, né? Aquela história de que a história se repete como farsa é muito verdadeira, é empírico, né? Nós estamos, inclusive, repetindo o período Collor, que é uma figura absolutamente... Bom, o Collor era diferente do Bolsonaro em muitos sentidos, mas era uma figura que era apoiada pelo sistema e pelos meios de comunicação. E o Bolsonaro também foi. Na verdade, Globo, Folha, Estadão, todos os grupos hegemônicos, eu queria que você comentasse isso também, quer dizer, dessa característica do próprio Collor, do Bolsonaro, e de que tudo, nos tempos do Collor, acho que a grande missão
da imprensa e da elite brasileira era impedir o PT. A mesma coisa que aconteceu agora. Eu acho que muito foi gasto, muito foi investido eu acho que o que eles apoiavam era o PSDB. Acho que muito foi investido no antipetismo e eles queriam apenas usar essa onda de homenagem à ignorância, né, que é representada por Bolsonaro, né, são as fake news, as notícias, quanto mais bizarras, mais eram divulgadas sem base nenhuma. Eu acho que eles faziam vista grossa para esse movimento de negação ao pensamento, e eles queriam a eleição do PSDB. Eu acho que é isso. Eles investiram no antipetismo, e eu acho que quem ganhou foram as respostas rasas, justamente porque por causa da parcela da população que passou a ter horror à política, então não era alcançada. A gente não conseguia falar, a gente não conseguia explicar para eles como que um projeto de inclusão social significava que o filho dele ia ter creche. A gente não conseguia explicar, justamente porque a verdade é complexa. Então, eu acho que muito dinheiro foi investido no antipetismo. É aquilo, né? O Lula tirou, dando Bolsa Família em vários setores do país. Isso foi muito mal visto. As pessoas falavam, ninguém agora quer trabalhar. Antigamente eu dava um prato de comida e a pessoa trabalhava. Agora a pessoa quer um salário, agora todo mundo é preguiçoso. Por que isso? Porque o Bolsa Família deu dignidade às pessoas. E isso, né, gerou a fúria de grandes setores. E é isso. E agora a gente está vendo a disputa de narrativa. E é muito engraçado ver tanta gente poderosa embarcando nessa narrativa, ou pelo menos fazendo vista grossa para esse período. É muito chocante, muito chocante. Eu tenho dito que, assim, eles temem o PT, a gente tem... o PT participou de todas as eleições majoritárias do Brasil nos últimos... Desde a redemocratização, Collor, FHC, depois venceu as eleições. Se não teve segundo turno, o PT foi segundo lugar. O Lula costuma dizer isso. Isso é muito importante. E é o partido mais, mais popular do Brasil, disparado até hoje. Disso que você está falando, peraí, deixa eu voltar só um pouquinho para o chat, porque tem muita gente comentando aqui. O pessoal está curtindo muito, viu, Maria Goretti? Fabiano Gomes Gonçalves está dizendo: o problema é que pensar dá trabalho, assim como criar os filhos. O povo não gosta de pensar, por isso vê novelas. Quando digo o povo, falo da maioria da população. Vamos ver aqui. Eu acho que tudo que está sendo dito, tudo que está sendo anunciado por nossos aqui internautas, por todos nós do campo progressista, está construindo o substrato para a resposta a tudo isso. Fernanda Scherer está dizendo: para fazer parte da população odiar o PT, tiveram de criminalizar a política e a ideologia. Eu acho que criminalizar o PT é sinônimo de criminalizar o povo. Eu acho que esse é o ponto, né? O poder tem medo do povo. A frase, né, filosófica, todo poder emana do povo, ela tem esse corolário, que é meio paradoxal, mas o poder tem medo do povo. Porque o povo... e é o artigo 1º. Essa não é uma frase filosófica, esse é o artigo 1º da Constituição. É o artigo 1º. Desculpa. Mas também é uma frase, digamos assim, um aforisma, né? Ele transcende esse gênero, esse discurso. Sobre isso, eu tenho de deixar você falar, as pessoas estão reclamando. Conde, você está falando muito. Deixa ela falar, então eu tenho de deixar você falar. Eu estou achando que eu estou falando muito, Conde. Você que é entrevistada aqui, Maria Goretti. Mas deixa eu só dizer outro post que você fez e que eu gostei muito aqui, quero dividir com os nossos internautas, né? Sou contra o Bolsa Família porque sou contra dar o peixe. Tem que ensinar a pescar. A prática deles. Destroem a universidade pública que ensina a pescar. Vocês trocaram... E aí acabou esse post, que daí já começa outro aqui que eu anotei. Fala pra gente dessa ideia. Essa coisa de ensinar a pescar, eles falam tanto isso, né? Não é.
Sim, eles têm muito isso, né, de falar assim: "Eu não gosto do Bolsa Família, porque você tem que ensinar a pescar, não dar o peixe". Mas mas realmente, gente, é muito chocante isso, porque faz muito pouco tempo de gestão e o cara quer destruir as universidades. Isso é muito pior do que a gente previa, Conde. O cara dá o atestado de que o pensamento científico o condenaria. E nós estamos falando de uma pessoa que tem como guru Olavo de Carvalho, que está dizendo que é uma questão de opinião, se a Terra é redonda. Ele não falou que é questão de opinião, não. Ele falou que ele não encontrou argumentos que refutem o terraplanismo. Oh, meu Deus, a gente está falando que isso está no poder, Conde. Eu acho que é tão extravagante que a gente tem uma certa dormência, né? Acho que eu acho que eu acho bonito até o nome do acampamento em frente a Curitiba, lá, superintendente, chama Vigília, porque eu acho que o Lula, e eu acho que o trompetista da democracia também tem esse aspecto. Você conhece o Fabiano Leitão, né? O trompetista. Não conheço. Eu Não, mas quero assim, conhecer. Não conheço. você já viu ele com Já trompete? vi, com certeza. Já vi. O trompete é a alvorada, né? Nós estamos ainda em estado de sonolência, num certo sentido. Acho que os estudantes começaram a acordar, mas Tava todo mundo apático, né? porque eu acho que é tão extravagante, né? Eles são tão, É. quer dizer, são agressivos, são ignorantes, enfim, maus perdedores, são incapazes, que a gente fica falando, meu Deus, vamos esperar É. acabar isso, virar essa página. Fala pra gente, Maria. Fica à vontade. É isso, a história é implacável. Nós estamos apáticos. Eu também estou apática. Tanto que tudo tem acontecido, né, no Twitter. Eu não tenho Twitter ainda. Porque realmente é muito forte e Você existem seria muitas. uma tuiteira de primeira linha, viu, Maria Goretti? Com Eu não esses sei. pílulas que você sabe fazer. Pois é, algumas pessoas falam comigo, eu gostaria que você tivesse o Twitter, porque as coisas estão acontecendo no Twitter e tal, mas, na verdade, gostar de ler, eu gosto de ler textão, entendeu? Então, eu gosto de estar no Facebook lendo os textões, os Você, artigos. você é uma querida, Maria Goretti. Acho que a palavra que se enquadra é eu gosto de ler textão. Também gosto de ler textão. Eu adoro o Facebook. Acho que você curte o Facebook como eu, porque o Facebook, para mim, é o berçário das ideias. Eu costumo dizer Né? que se você trata bem o Facebook, ele vai te tratar bem também. É uma plataforma. Porque tem muita gente que reclama, né? Ah, isso aqui é uma droga, não sei o quê. A pessoa está falando dela própria, na verdade. E o que tem no Tem, entorno tem dela. isso também. Maria Gorete, a gente está chegando aqui no final, passou rápido a entrevista, mas eu ainda quero falar com você sobre acho que você está fazendo uma pós-graduação agora, sobre qual que é o tema da sua pós. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre sua pesquisa. Então, a pós é em estudos críticos do direito e direitos humanos. E no mestrado em sociologia política, eu também falei sobre essas questões do direito que o próprio direito não soluciona. Então, eu utilizei teóricos da filosofia, da sociologia, da antropologia, e eu penso o que a gente quer é perceber esse sentimento das pessoas de injustiça, porque veja no meu caso, o caso que eu te contei, o caso concreto que deu origem à minha pesquisa. Imagina uma pessoa trabalhando do lado da outra e o juiz de uma disse que ela está exposta a doenças. E o juiz que ficou, que ficou responsável por julgar a outra, o caso da outra, determinou que ela estava exposta a doenças, que a outra não estava exposta. Então, esse sentimento que existe de insegurança, de instabilidade, isso não é uma coisa isolada. As pessoas, o advogado não consegue explicar de uma forma simples para o cliente essas situações que o nome simples é injustiça, né? A gente chama de distribuição desigual de justiça, a gente não consegue explicar, e o nome é
injustiça é o mesmo sentimento que as pessoas têm quando ninguém consegue explicar por que Lula está preso, ninguém consegue explicar que crime que ele cometeu, que dinheiro que ele recebeu, que imóvel que ele recebeu, mas o imóvel não é transferido através do cartório de registro de imóveis, é tentativa de ter um laranja, mas quem seria o laranja? Ninguém consegue explicar de forma simples. Então, as pessoas que viram o cheque do Queiroz para a esposa de Bolsonaro, que viram o cheque de Temer, que viram, enfim, que as pessoas que viram provas e que conseguem explicar facilmente crimes, e as pessoas na rua, e Lula preso, e ninguém consegue explicar o que houve, o que ele fez de errado. Esse sentimento é algo generalizado. Isso é um fenômeno social, com algumas decisões arbitrárias, quer dizer, eu não gostaria de generalizar, mas, enfim, o sentimento é muito, muito geral mesmo, a ponto de Lula estar encarcerado e estava em primeiro lugar nas pesquisas. Quando se perguntava em quem você votaria, as pessoas queriam votar numa pessoa encarcerada, então a pessoa confiava mais no político que percebeu a gestão, viveu durante a gestão, do que acreditar no juiz que o condenou. Isso foi muito forte. E esse juiz agora é ministro da Justiça desse novo governo, que fica tudo mais. Só para situar uma coisa, Maria Goretti, tem uma senadora do PSL, que é o partido do Bolsonaro, que acabou de ir para a Alemanha e ela diz que ela está chocada com a imagem do Brasil no exterior. Quer dizer, a imagem do Brasil no exterior, ela está destroçada. Ela não está, foi completamente destroçada. Porque justamente por isso, quer dizer, prende o presidente mais popular, amado pela população brasileira, que ganharia a eleição no primeiro turno. Como você disse, a população estava acreditando no Lula e não na justiça, e não em toda a justiça brasileira, que tinha chancelado aquela prisão. Quer dizer, a gente está vindo desse buraco, desse lugar. Se a gente não começar reformas profundas, mudanças profundas no poder judiciário, ele não se sustenta mais como poder simbólico, as pessoas não acreditam mais. Esse sentimento de injustiça é muito presente e na política nós podemos perceber através desses índices de pesquisa eleitoral. Então, o Poder Judiciário, então, o meu trabalho é para tentar melhorar o Poder Judiciário, propor soluções para que ele, enfim, para que ele cumpra o seu papel. Possa aprimorar protocolos, né, de interpretação, de leitura, de compartilhamento de teses, né? É isso que você busca. Eu acho que é isso que todo mundo tem de buscar, né, no mundo do direito. Você acha que o mundo do direito ele pode ser oxigenado mais uma vez aqui no Brasil? Pode se tornar respirável de novo? Porque acho que para quem está nessa área, quem tem vocação como você, estuda, tem paixão pelo tema, deve ser um sofrimento muito grande ver o que aconteceu com a justiça brasileira nesses últimos anos. Como é que você sente isso? Sim, eu tenho muitos juristas que eu uso o Facebook para seguir seus textos, acompanhar os artigos, e muitos juristas maravilhosos, e tem um jurista que é a minha grande inspiração, que é o Juarez Tavares, que é considerado um dos maiores juristas do mundo. Ele é professor da Universidade de Frankfurt, e ele é brasileiro, E tem muitos juristas maravilhosos em que a gente se inspira e que, com certeza, nenhum jurista bom, de renome, é um isentão nesse momento. Então, todo mundo se manifesta, todo mundo propõe, né, as melhores, todo mundo denuncia, todo mundo utiliza a sua voz para participar, ficar do lado certo da história. Mas, e eles são reconhecidos, eles são os mais renomados. Mas, infelizmente, como ficou comprovado na tese de uma colega, a Regina Célia,
ela entrevistou entrevistou centenas de juízes, e ela chegou à conclusão de que os juízes tomavam as decisões, eles confessavam, né? Tomavam as decisões antes de conhecerem o processo. Eles utilizavam a argumentação dos processos para basear a justificativa pela decisão que eles já tinham tomado. Então, ela chegou a uma conclusão que a gente pode empregar nesse momento também. Ela chegou à conclusão de que o poder era mais forte do que o saber. E é o que estamos vendo agora, com as pessoas que têm o poder tentando destruir o saber, tentando destruir a universidade. É exatamente esse fenômeno que a gente está assistindo, né? Inclusive, hoje teve uma notícia importante sobre isso, que é a reunião de 6 ex-ministros da educação. Enfim, eles se reuniram, fizeram uma Mercadante, o Haddad, o Giannini, como é que é o nome? Não vou me lembrar agora, mas seis ex-ministros, e eles criaram o Observatório da Educação Brasileira. Eu acho que é muito simbólico, e eu acho que isso é um movimento, é um instrumento antifascista, né, que a gente está criando. Acho que o Brasil está criando vários instrumentos antifascistas porque ele está lidando com o fascismo concretamente, e com essa perseguição à pesquisa, à educação, e etc. Maria Goretti, você é de Campos de Goytacazes, né? Você é o norte fluminense, você é nascida e torce para o Goytacazes? Torço, muito, muito. Vocês são muito apaixonados pelo time, né? O Tonico Pereira, conversei com ele, ele é totalmente apaixonado. Sim. E você também tem eu quero agora falar um pouco de você, quero pedir para você convidar as pessoas para lerem o que você escreve no seu perfil. E você tem uma banda também, você é música, né? Você Sim. Como é que Aqui em Campos tinha o Conservatório de Música de Campos, e aí eu formei em piano clássico. Olha! Hoje eu toco bateria. Você toca bateria? Toco bateria. E tem uma banda aí? Tem uma banda de metal, metal sinfônico. Metal sinfônico? Como é que é o nome da banda, Goretti? Corion. Mandar um beijo pro pessoal da Corion. Muito bom. Se apresenta aí periodicamente? Sim. Muito bom. O público vai aos shows. E o pessoal que quiser ter acesso... Você está escrevendo, você está para publicar um livro, que é o seu mestrado, né? Você vai publicar o seu mestrado, você vai fazer alguma mudança de estilo, alguma coisa, ou vai deixar ele do jeito que foi defendido mesmo? Não, eu vou tentar diminuir, né, a dissertação, vou tentar cortar alguma coisa, e foi um convite, o convite para escrever o livro foi do Alexandre Moraes da Rosa, que é um desses, né, que eu te falei que tem um grande nome, enfim, e eu fiquei muito lisonjeada com o convite, e vou tentar transformar em um livro pequeno, um livro que as pessoas possam ler num fim de semana, em um dia, enfim. Esse livro que você participou como autora, esse mais importante que você falou, como é mesmo o nome dele? É um livro importante? É o Comentários a uma Sentença Anunciada, mas ele teve a versão em inglês também, eu também participei. Então, esse livro não tem digitalmente para a gente ver, né? Só físico. Tem sim, tem sim. Tem digital? Então depois da questão, todo mundo que está assistindo aqui, eu vou colocar o link para as pessoas acessarem. Porque eu sei que é um livro muito importante e a gente precisa, enfim, compartilhar e prestigiar também o seu trabalho. E aí, Maria Goretti, você tem o Facebook, enfim, a tribuna aqui é sua para você convidar as pessoas. É um Facebook muito forte, né? Você tem mais de 26 mil seguidores. Eu recomendo, porque é oxigênio. Eu acho que você não está postando muito agora, porque você deve estar trabalhando demais, né? Não, é porque eu tive um filho. Então, porque você tem mais esse detalhe também, né? Quando você tem filho, você não tem tempo livre. Quando eu postava, quando eu tinha tempo livre. Hoje eu olho o Facebook quando eu estou
num ônibus ou num cartório esperando. Quando você tem filho, o seu tempo livre você dorme, você come, você toma banho. Você consegue. Quando você está no trabalho, quando você tem filho, quando você está no trabalho, você está se sentindo culpada, que você devia estar com seu filho. E quando você está com seu filho, você se sente culpado, você devia estar no trabalho. Justamente. Mas, enfim, você tem de escrever para a gente, não pode parar de escrever também. Está melhorando, ele está crescendo, eu vou voltar. Ele está crescendo. Está lindo o seu filho, eu vi as fotos no seu perfil. E aí eu quero te agradecer imensamente, vou te devolver a palavra. Acho que a gente pode conversar de novo no futuro próximo, porque você é uma pessoa que tem uma história, né? Nas redes, você foi em atos pela democracia, tem essas publicações, está preocupada com o Brasil, e eu, enfim, admiro o seu trabalho e estou muito feliz de você ter concedido essa entrevista aqui ao canal do Conte. Espero que todos tenham gostado. E aí eu peço para você fazer suas considerações finais, convidar as pessoas para conhecer o seu perfil. Eu não sou ninguém, Conde. Você que é um grande nome do jornalismo, eu sou uma pessoa perdida aqui em Campos, Conde. Eu não sou ninguém. Eu costumava dizer que eu era uma farsa. Eu vivia dizendo isso. Eu falei assim, gente, eu sou uma farsa. As pessoas dizem que eu me elogiam, mas eu não correspondo. Um dia eu vou ser descoberta. Eu costumava dizer isso. Mas hoje eu vejo algumas pessoas sem ética nenhuma em lugares, enfim, muito improváveis. Então eu acho que eu sou uma grande coisa. Eu acho também que conforme o tempo foi passando e eu passei a fazer mais sacrifícios e estudar mais e me preparar mais antes de falar e tal, eu passei a ter um pouco mais de autoconfiança. Mas eu acho que eu estou bem longe de ser, né, uma pessoa a ser seguida. Eu posso indicar outras pessoas para serem vistas. Eu acho que hoje, sem querer te interromper, eu acho que hoje essa coisa está um pouco difusa, né? A gente elege as pessoas que a gente admira, quer dizer, eu admiro tanto você, e eu sei que muita gente também tem essa relação, então é uma relação que agora está tudo confuso. Eu acho que isso é bom. Sabe que tem uma sensação muito, muito louca que eu tenho assim? Muitas pessoas que ninguém conhece, que não tem nem seguidor nem nada, eu falo assim, pô, esse cara é um dos melhores do Brasil. Porque ele está ali, você está interagindo. Eu acho que isso é muito bacana, isso é um sentimento de liberdade que a gente tem. Isso tem a ver com o Lula. Ah, lembrei, eu quero terminar o papo com você, e eu quero que você fale do Lula, porque eu sei que existe aí uma admiração muito grande sua por ele também. E o Lula, em geral, ele vê essas entrevistas aqui depois. Então, eu quero que você mande um recado. O Lula tá me vendo, caramba! Ele vai ver depois. Vai arrumar. E assim, como é que você sente? Ele está demonstrando tanta força, a gente se sente conectado com ele, né? Tanta generosidade, né? Ele fica preocupado com o povo brasileiro em vez de se preocupar com ele próprio, né? Fala do Lula para a gente, Maria Goretti, para a gente encerrar. Eu estava há uma semana atrás, estava com amigos aqui na minha casa, e um simpatizava com o PDT, 2 simpatizavam com o PSOL, e eu e Pedro simpatizávamos com o PT. E uma dessas pessoas falou assim, vamos fazer um top 5, os políticos preferidos. Vamos fazer um top 5. E cada um falou 5 políticos preferidos. Nenhum político coincidiu em nenhuma lista. Quer dizer, eu acho que Suplicy foi em 2 listas, mas Lula estava nas 5 listas, cara. Lula estava nas 5 listas. E hoje, com essa perseguição política, né, a história é implacável. A história coloca cada um no seu devido lugar. Então, é muito emocionante, é muito simbólico que o operário que chegou à presidência da República através dos movimentos sindicais, seja hoje o representante do pensamento crítico, seja o representante do raciocínio, seja o defensor das universidades.
aquele que colocou a criança na escola através do Bolsa Família, que a criança saía do canavial para ir para a escola, a mãe só recebia Bolsa Família se a criança estivesse na escola, e o que fez as universidades. Então, a pessoa que mais investiu em educação, a pessoa que promoveu a inclusão social, utilizando a educação, utilizando o peixe e ensinar a pescar, né? Investindo na educação e matando a fome. Seja Lula, então, ele hoje é o símbolo disso, e é a pessoa que foi perseguida, a pessoa que foi encarcerada para não se eleger, e diante de tantos cúmplices, se Lula estiver me vendo, que isso te conforte, né, diante dessa perseguição, que você saiba que os livros de história já estão contando quem é você e o que você simboliza, e livro de história não aceita dinheiro. Livro de história não pode colocar como referência meu tio contou na hora do almoço, não pode colocar como referência minha tia me falou que a ditadura. Alô? Uma pequena oscilada. Pode voltar, querida. Estava tão bonito você falando. Os livros de história já estão contando a verdade, não tenha como se basear em notícias falsas. Maria Gorete Najimi. Acho que aquela hora você recebeu uma ligação, por isso que deu. Muito obrigado. Você foi sensacional. Acho que essa fala final sua aqui, enfim, nada a acrescentar. Muito bonito, muito poético. Te desejo toda sorte, bom trabalho, saúde para o seu filho, para a família. E vamos lutar pela democracia, porque tá boa essa luta. E a gente não vai fugir da luta, né, Maria Gorete? E te agradeço mais uma vez, um beijo muito grande e até a próxima. Valeu, gente. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau.